mais um atentado terrorista na Europa. Mais uma vez, o terrorista que cometeu esse atentado era um muçulmano. O atentado foi na França, no dia da comemoração da queda da Bastilha, onde muitas pessoas se reuniram para ver os fogos de artifício, e esse maldito terrorista pegou um caminhão e saiu atropelando todo mundo, matando 80 pessoas e ainda deixando muitas outras em estado grave. E mais uma vez, tanto a mídia quanto os políticos não mencionam o fato de que ele é muçulmano, não querem caracterizar nenhum ato terrorista como um ato cometido por um muçulmano. O fato dele ser muçulmano deve ser, então, mera coincidência. Por coincidência era um muçulmano e por coincidência também uma comemoração que representa os valores da liberdade, fraternidade, que os muçulmanos tanto odeiam. Claro, nós podemos discutir se a Revolução Francesa realmente era uma revolução baseada em liberdade ou, na verdade, ela queria instituir seu próprio governo, seu próprio poder e matou inocentes, mas essa não é exatamente a questão. Simbolicamente, esse dia que eles estavam celebrando simboliza a liberdade que nós temos no Ocidente, por mais que essa liberdade seja limitada, seja falha, mas ela é muito diferente de como é a vida em países muçulmanos sob a lei da Sharia. Em países muçulmanos, homossexuais são condenados à morte e mulheres têm menos direito que homens. O Corão, a escritura dos muçulmanos, permite que a mulher apanhe, afirma que a mulher tem menos direito que o homem, afirma que o testemunho da mulher diante de um tribunal vale metade do testemunho de um homem, determina que a mulher deve obedecer o marido, e sem falar que o Corão defende a morte de infiéis. O mero fato de você ser um infiel significa que o Islã está em guerra com você, até que você seja convertido, morto ou escravizado a essa religião. E isso está no Corão, na escritura muçulmana. Se um grupo de pessoas tem um determinado comportamento e essas pessoas seguem um livro que está dizendo para você fazer exatamente aquilo que eles estão fazendo, então você conclui que esse grupo está seguindo o que o livro está dizendo, ou que eles são loucos e não representam o que aquele livro diz? Por que você não vê cristãos matando não cristãos? Talvez porque no livro dos cristãos não esteja escrito que você deve matar os não cristãos. Mas a mídia e as autoridades não querem que as pessoas achem que esse assassino que matou mais de 80 pessoas seja identificado como muçulmano. A atitude agora da mídia e dos políticos é que eles não querem sequer que esses criminosos sejam identificados como muçulmanos. Inclusive, a história que a mídia está contando é que ele não era muçulmano porque ele bebia álcool, e ele não era muçulmano porque ele não frequentava a mesquita. Ou seja, é absolutamente ridículo a justificativa que a mídia tenta dar para que ele não seja considerado muçulmano. Quer dizer que um cristão que bebe álcool e não vai à missa não é cristão. Deixa eu explicar uma coisa básica aqui. Se você não é ateu, agnóstico ou deísta, ou seja, se você não é irreligioso, então você é religioso, então você tem uma religião. Ou você é irreligioso ou você é religioso. O grau de religiosidade ser maior ou menor não faz você deixar de ser religioso e se tornar um ateu, agnóstico ou deísta. Se você acredita numa certa fé, se você acredita numa certa revelação divina, você tem uma religião. Ou a lógica da mídia agora é que se você não frequenta a mesquita todos os dias e você bebe álcool, então você é ateu. Agora, eu queria que você que está assistindo esse vídeo refletisse sobre isso. Refletisse que um grupo específico de pessoas está matando pessoas inocentes em massa, de novo e de novo e de novo e de novo, e a atitude da mídia é não identificar esse grupo. Fique cego. Não enxergue que são sempre muçulmanos que estão cometendo assassinatos em massa. Muçulmanos esses que têm uma escritura que ordena que eles matem infiéis, que ordena que eles matem homossexuais. Mas se você enxergar isso, você é preconceituoso. E pior ainda, os justiceiros sociais chegam ao grau de retardo mental de dizer que você é racista, sendo que uma religião não é uma raça. O Islã não é uma raça, o Islã é uma religião. Outra coisa, eu nunca vi uma manifestação de muçulmanos contra o terrorismo. Eu nunca ouvi falar de muçulmanos se manifestando contra o terrorismo. Pelo contrário, eu já vi muçulmanos se manifestando a favor do terrorismo. Naquela época que mataram os cartunistas que fizeram caricatura de Maomé, houve muitas manifestações de muçulmanos em países muçulmanos apoiando os terroristas
e clamando que aqueles que insultam o Islã sejam mortos. Do jeito que a mídia e os políticos, obviamente, estão conscientemente tentando impedir as pessoas de identificar o Islã como sendo o problema, eu não ficaria surpreso se essas manifestações ainda estiverem acontecendo, mas eu duvido que a gente vai ficar sabendo delas. O politicamente correto, como sempre, diz que se você apontar que o Islã manda matar infiéis e que o Islã manda matar homossexuais, você é preconceituoso. Mais uma vez, lugar onde é proibido o armamento. Ninguém estava armado. Geralmente, quando acontece um massacre através de arma, esses imbecis e psicopatas do politicamente correto aproveitam a situação para defender o desarmamento, sendo que esses massacres com armas sempre acontecem em lugares onde já é proibido o armamento. E exatamente por isso que acontecem os massacres, porque ninguém pode se defender. Dessa vez, o massacre foi feito com um caminhão. E agora, eu imagino se as pessoas vão pedir que sejam proibidos os caminhões ou que sejam proibidos os carros também. E por falar nisso, parece que colocaram uma placa em Niterói, do estado do Rio de Janeiro, dizendo que é proibido assaltar. Só que a lei do desarmamento é mais idiota do que uma placa dizendo que é proibido assaltar. Porque pelo menos a placa, ela não impede você de se defender do assaltante, enquanto o desarmamento impede que você se defenda de bandidos. Então são terroristas, são bandidos, são políticos, é a mídia, é o politicamente correto, todos eles juntos contra você, uma pessoa inocente. Eles querem te escravizar, eles querem te manter como gado, eles querem sugar o seu sangue, eles querem que você produza para que eles suguem o que você produz. Pessoas desarmadas são reféns, estão nas mãos de bandidos. Pessoas desarmadas são indefesas, estão à mercê de qualquer maluco, de qualquer psicopata que queira fazer o que ele quiser. E o maior bandido, obviamente, não é o terrorista, o maior bandido é o Estado. Porque é graças ao Estado que as pessoas não podem se defender. E, aliás, o Estado é uma organização terrorista que quer enfraquecer cada vez mais as pessoas honestas e as pessoas inocentes e aumentar cada vez mais o seu poder e tornar as pessoas insensíveis para a maldade, insensíveis para o crime. Os bandidos querem que você os ame. Os bandidos querem que você tenha compaixão por eles, porque assim eles vão continuar te matando, eles vão continuar te assaltando, eles vão continuar te estuprando. E o que você vai fazer é usar uma pulseirinha, colocar corzinha na sua fotinha de rede social. Amar o mal não é uma virtude. Odeie as pessoas más. Ame apenas as pessoas boas, as pessoas honestas, as pessoas inocentes. O ódio não é mal. O ódio, aquilo que é bom, é mal. O ódio, aquilo que é mal, é bom. Então nós devemos sim odiar as pessoas más, odiar as ideias más, as ideias que defendem que pessoas inocentes devem ser mortas. O maior terrorismo de todos, sem comparação, é o Estado, que mantém milhões, bilhões de pessoas desarmadas, reféns. Essas pessoas são reféns. Se você foi desarmado pelo Estado, você é um refém. Você já está à mercê de qualquer maluco, de qualquer bandido, de qualquer psicopata, de qualquer terrorista, e vão vir mais e mais e mais e mais ataques terroristas, até que o Estado consiga o que ele quer, consiga o totalitarismo, e aí você vai ser proibido de dar sua opinião, e aí você nem vai saber que aconteceram os ataques terroristas, se depender da vontade do Estado. Nós precisamos defender as ideias de liberdade, as ideias que defendem o indivíduo, o direito natural do indivíduo, enquanto nós ainda temos a liberdade de fazer isso. Porque se a ideia de Estado, a ideia que o indivíduo é um gado que deve ser controlado pelo fazendeiro, para que o fazendeiro apenas extraia o que você produz, nós estaremos caminhando para uma sociedade de indivíduos reféns, cada vez mais indefesos e cada vez mais ignorantes. Porque o Estado não quer só te desarmar, ele quer fazer uma lavagem cerebral na sua cabeça, para que você não se choque mais com o terror, para que você não se choque mais com o crime, para que você simplesmente aceite. Se você concorda que devemos defender a liberdade do indivíduo acima de tudo e que ninguém tem o poder, que ninguém tem o direito de roubar o indivíduo, de escravizar o indivíduo, você está no canal certo. Inscreva-se no canal, assista vídeos e playlists na descrição, eu explico sobre ética, sobre economia e outros assuntos. Se você concorda com o que eu disse, clique em gostei. Muito obrigado e até o próximo vídeo.